Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a parte 2 de uma denúncia em que a gente está fazendo a respeito do envolvimento de líderes evangélicos com sistemas de pirâmides, né? O primeiro vídeo a gente entrevistou o advogado Mariel Marra, onde a gente falava sobre o Juscelino, que foi um jogador de futebol, investiu mais de 40 milhões de reais em uma pirâmide ligada a várias empresas, por intermédio do pastor Felipe Valadão. E agora a gente vai conversar mais uma vez com o Dr. Jefferson Brandão, que eu tenho a honra, né, de recebê-lo aqui, que conhece também de perto esse movimento, porque ele também defendeu várias vítimas, inclusive deve ter sido vítima também disso, conhece muito bem esse caminho aí. Seja muito bem-vindo, Dr. Jefferson, prazer imenso recebê-lo aqui mais uma vez. Cumprimento a nossa audiência e já começa falando aí como é que esse povo, né, como é que essas pirâmides entram dentro desse movimento evangélico. Qual é a porta que se abre para essas pirâmides entrarem? Primeiramente, obrigado, Israel, pelo convite desse importante veículo de denúncias e informação. O nome Fuxico, né? Pode ser um nome que às vezes as pessoas ficam falando Fuxico, Fuxico. Não. Mas é um veículo de denúncias, é um veículo para conserto. Né, o que se quer é conserto, para que se pare certos tipos de atividade que ficaram muito normais nessas igrejas, principalmente as neopentecostais. Isael, a Rental Coins, vamos focar aqui como é a parte 2 do caso, né, que foi a parte 1 com o nobre doutor Mariel Marra, né, que ontem deu uma aula sobre essa questão, falou do Felipe Valadão, que é totalmente ligado a esse caso da Rental Coins. Ele pode negar, pode falar que o assunto é morto, pode ser para ele, mas para as vítimas não. Para as vítimas o assunto é muito vivo, né? É vivo, dói no coração e dói na alma, né? Ele, como pastor, deveria saber cuidar disso. Mas hoje a gente sabe aí que esses pastores de igrejas neopentecostais só querem saber de grana, dinheiro, fama, popularidade, tá junto com gente rica, tá junto com gente importante, o viúvo e o órfão que se explodam, né? E por aí vai. Então, o caso da Rental Coins, ele é muito claro no seu crescimento, que começou lá com o namoro do Francis da Silva, que o nome dele é Francisley Valdivino da Silva, mas ele não gosta muito, né, desse nome. Ele gosta de ser chamado de Francis da Silva. Né? Lá no presídio é Francisley, mas ele gostava de ser chamado assim. Nas vias dos investimentos, que não eram investimentos, eram golpes mesmo. Tá? Então isso começa lá com a Isadora Pompeu, com o namoro dele, né, com a questão da igreja do pai dela, né, que muitos dizem que ele que deu dinheiro para construir a igreja. Não duvido nada disso, né, mas são coisas que eu não tenho provas, então é melhor a gente não comentar. Aqui a gente fala do que a gente tem como provar. Vão processar a gente, não tem problema, tá? Pode processar, que é bom que a gente coloca tudo lá, aí fica tudo documentado, né? Vamos seguir. Então, Israel, a Rental Coins ele veio crescendo assim, né? O Francis da Silva comprando o passe VIP dele, né? Áreas VIPs hoje na igreja, deve ter surgido por aí. Comprando o passe VIP dele com esses grandes pastores, né, chamados de ungidos de Deus, e que de ungidos não tem nada. São ungidos pelos bancos, são ungidos pelo dinheiro, pelos dólares, euros, libras, reais também, né, mas eles não gostam muito disso. Tá? Então, esses pastores famosos que foram a mola propulsora desse grande negócio só para o Francis e só para esses pastores. Hoje, para o Francis, não digo muito, porque ele está preso. Tá? Mas para esses pastores, realmente eles ganharam muito dinheiro. Não ganhamos não. Tá bom, tá? Ok. Me processa, a gente entra com uma exceção de verdade para eles provarem que não ganhou. Né? Que aí eles colocam lá os extratos. Né? Esse caso específico do Juscelino, que foi a parte 1. Né? O Felipe Valadão foi aquele que intermediou, isso não há dúvida. O juiz ter tirado ele como réu, né, foi uma questão formal, que não existia um contrato. Tá? E como veio a falência,
não se teve como discutir melhor esse nexo de causalidade. Francisley Valdivino da Silva, Jocilei lesado e Felipe Valadão como quem? Levou um cliente com mais de 30 milhões, a ação hoje é de 58 milhões de reais, né, pela atualização, um processo que está extinto, né, por causa da falência, né? Então, como que ele leva uma pessoa com 30 milhões, vamos colocar assim, e não recebe nada? Né? Tipo assim, não, no Francisley, meu amigo, vou levar um cliente de 30 milhões para ele receber 600 mil por mês, né? Que seria o que está aí comprovado, né, nos prints que você colocou como denúncia. Como que ele não recebe nada? Como que isso funciona? Né? Que indicação é essa? Deus falou com ele para ele levar esse rapaz para o Francis graciosamente? Eu afirmo que não. Tá? O Felipe Valadão levou o Jocilei, né, como outras pessoas também, para uma grande furada. E o assunto para essas pessoas não está morto, como ele declarou que o assunto está morto, né, para ele que ficou com o dinheiro. Né? Porque para essas pessoas que perderam o dinheiro, não está morto. Então daí a gente começa, Israel, vamos destrinchando esse nó diabólico, tá? E vamos seguir nessa conversa. Tem um vídeo que você mandou para mim, eu vou até reproduzir aqui, e à medida que a gente vai assistindo, você vai dizendo o que você está vendo aí também. Aqui no Intergalaxy Space, já começando pela agência da Interage. Faz parte agência da Conceito. Rental Coins. É um conglomerado de empresas, é isso? A Rental Coins Interag é um conglomerado, paga aí. Olha ele. É um conglomerado de 120 CNPJs. Quem está na Interag Rental Coins? Felipe Valadão. Esse homem de Deus. Tá até mais na Aleluia. Glória a Deus, pastor Felipe. Vamos Glória aqui, a Deus. Ele segue apresentando a empresa. Depois de mostrar que o Felipe está lá. E vai seguindo a empresa, né, grandiosa. Aparece o Google. Quando eu fui lá, aparecia o Google. Falei, que isso, cara? O Google é bilionário em dólares e eles estão querendo copiar, né? Aí... Vai mandar inteiro. Vai mandar inteiro. Apresentando... Isso é uma empresinha só. Tem outras coisas, tem muito mais. Tá? Para você ver a grandiosidade do negócio. Tá? A grandiosidade, pessoas trabalhando, portas com senha digital, tá? E isso tudo, estamos falando do mundo gospel, vai seguindo numa mega sala, tá? E o Felipe Valadão tá aí com eles, tá aí, né? Isso aí é lá no sul, tá? Lá no sul do país. Vai seguindo, tá chegando na sala do dono da empresa. Aí quem aparece? Abre o som aí. do nosso amigo Zocal. Zocal. Quem é Zocal? Quem é o Zocal? O Zocal, tá, era o dono do Som do Reino, né, que é uma famosa produtora, né, de música. Músicos como Alessandro Vilas Boas, Brunão Morada. Tá? Brunão Morada foi lesado também pela Rental Coins. Tá? André Aquino, lesado também pela Rental Coins. O Alessandro Vilas Boas, eu falei aqui, mas ele não foi. Né? Eu consultei direitinho algumas fontes, ele não foi lesado por essa empresa. Então, assim, olha só o peso das pessoas que foram lesadas. Gente, de peso da música da igreja evangélica e muitos outros também. Esse André Aquino que você falou, ele também cooptava clientes, não é isso? Não. O André Aquino foi vítima. Tá? Foi vítima desse caso, não cooptava clientes. O Brunão Morada também não cooptava clientes. Tá? Muitos pastores, muitas pessoas da música gospel entraram como clientes normais, como muitos membros de igreja. Agora, muitos pastores cooptavam clientes. Por exemplo, Antônio Cirilo. Eu até, quando eu fui... Poderoso Deus? Oi? Poderoso Deus, que tem aquela música...
Isso aí, Antônio Cirilo. Eu até quando fui conversar com o Francis da Silva para pedir a ele para pagar as pessoas resolver, eu encontrei com o Antônio Cirilo. Eu acho que eu posso ter te mandado alguma coisa. Eu até tirei uma foto com ele, né? Que eu gostava muito das músicas deles e não sabia dessa participação dele no caso. Se foi indicação dolosa ou culposa, eu não sei. Mas ele indicava. Aí, ó. Eu e o Antônio Cirilo. Eu não sabia ainda da profundidade da participação dele, mas está aí. Tirei até sorrindo, né? Porque eu falei, poxa, eu gosto tanto das músicas dele, né? Mas ele também estava envolvido, tal qual estava lá, né? Na sede no Paraná, em Curitiba, né? Onde eu estive. Ele estava lá junto, eu fiquei até surpreso depois e fiquei me perguntando, o que ele está fazendo aqui? Aí eu fui aprofundar e vi que ele tinha uma agência, né? A agência era aqueles o quê? Que abriam agências para cooptar os clientes ganhando comissões. Caramba! Né? E muita gente foi lesada através dele, né? Foi levada por ele? Muita gente, né? As agências tinham muitos clientes. Ninguém fazia contrato direto assim, vai lá, bate na porta da Rental Coins e faz como não. Isso vinha por meio de agências, né? Para ver, o Felipe, o Felipe não tem, eu não tenho aqui, mas eu vou achar, tá? Eu tenho em algum lugar, se é ele, se não for ele, é o irmão dele, tá? Que tinha uma agência, tinha uma agência da Rental Coins. Então, pode não estar aparecendo o nome do Felipe, mas o que ele estava fazendo lá na Interag? Tomar um café? O que ele está fazendo? Tomar um café lá, pessoal? Ele fui lá no sul tomar um café, entende? Então, existem os indícios, né? No jurídico, você vê indícios de autoria e materialidade. Aí faz a investigação. Por isso que, se não fosse a falência, talvez essa relação desses pastores seria melhor debatido, né? Seria melhor visualizado. E talvez com uma decisão diferente. Não, calma aí. Está aqui claro que foi o Felipe Valadão que levou o jogador Jocilei, vou falar porque, né? A partir foi sobre isso, está comprovado. Eu aproveitei, como vocês colocaram o número do processo, eu fui no processo, né? E vi, tá lá, tá tudo lá, né? Para quem quiser ver, fato jurídico, não é narrativa, tá? Até parece que eu vi o Felipe Valadão escrevendo que tinha 2 palhaços, né? Você e o doutor, né? Aí eu falei, não, aí eu escrevi lá, ó, pode botar 3, que hoje eu que vou falar. Então, somos 3 palhaços, eu, Isael e o doutor Marra. E agora eu quero ver você comprovar diferente, né? 3 palhaços aqui e o bobo da corte ali. Só que os 3 palhaços não tem como ser chamados de mentirosos. E milhares de pessoas que foram lesadas, né? Essa é a verdade. Né? Milhares de pessoas foram lesadas. Foi cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais que a Rental Coins lesou as pessoas. Por exemplo, ela é a 3ª maior do Brasil. A primeira maior do Brasil é a GAS Consultoria e Tecnologia. 38 bilhões de reais de movimentação que começou o crescimento da Igreja Universal do Reino de Deus. Né? Depois foi indo e ganhou o Brasil inteiro. Tem a Brás Company, que é a 2ª maior, com 4 bilhões de reais. Qual era o foco da Brás Company? Jogadores de futebol. Então, jogadores de futebol, né? Teve aquele Will Bigode do Palmeiras, que lesou não sei quem, ligados à Brás Company. E vem a Rental Coins em 3º lugar, ligado às igrejas, né? As igrejas, principalmente as neopentecostais, que no caso não é a Universal, que é uma seita, né? Então, GAS começou, Gladson era pastor, que é o faraó dos bitcoins, era pastor da Universal, Mireles, a primeira linha desses agentes, que no caso lá da GAS eram sócios,
a qual eu acabei sendo cliente, porque é aqui da minha cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Aqui, quem não era cliente da GAS era até mal visto, né? Você não é cliente? Pô, você deve ser um leproso, no mínimo, entende? Então, eu acabei virando cliente, efeito manada, né? É experimento de efeitos manadas, né, que acontece, né? Todo mundo tá indo, se acaba indo, né? Ninguém está livre de acontecer isso, tá? Ninguém, tá? Então, vem a GS, vem a Brascompra e vem a Rental Coins. As três quebraram mais ou menos na mesma época, né? A GAS parou pagando, a Brascompra e a Rental Coins não, pararam de pagar, né? Mas a GAS também, depois de muito aprofundamento, também iria parar de pagar em um dado momento. Já estava dando os yellow flags, vamos colocar assim, né? Os picos de atenção daquela empresa que vai quebrar também, né? Que a Rental Coins deu e a Brascompany também, mas ninguém viu, tá? Então, a participação, voltando ao Felipe, depois eu quero entrar no André Valadão. Claro, por Tá? favor. Eu quero entrar nele. É só contra o Felipe, mas a galera é enorme aí. Aqui a questão, Israel, é bom que as pessoas entendam que não é nada pessoal. Óbvio. Aconteceu. Eles mesmos pregam que as coisas vão aparecer. Eles mesmos pregam. Tem uma pregação do Felipe Valadão que me toca muito, que fala: você tem que fazer o que tem que ser feito. Então, Israel, você faz o que tem que ser feito. Denunciar. Jefferson Brandão faz o que tem que ser feito. Questões jurídicas dessas questões dessas empresas que são altamente ligadas ao meio gospel. Então, aqui tem dois cristãos, Israel e Jefferson, que tem que fazer o que tem que ser feito. É uma pregação do Felipe Valadão, então ele não pode nem ficar chateado com a gente. Ele está falando: caraca, esses caras estão seguindo a minha pregação. Então, eu tenho que ficar feliz com isso. Então, a gente aqui está falando até de um alerta, e para que eles se consertem. Tá? O Felipe Valadão sabe que várias pessoas entraram no condomínio dele em Niterói chamando ele de safado. Isso Sério? é fato. Eu não sabia, Fato não se discute. Entende? Ele não tem como negar isso. Niterói, Felipe Valadão, eu conheço ele das quebradas da Trindade São Gonçalo. Eu sou de São Gonçalo, ele é de São Gonçalo. Ou ele vai dizer assim: não, eu não sou da Trindade São Gonçalo. A gente tem que entender que tem coisas que dão errado na nossa vida. Então a gente pega e fala assim: caramba, Jocilei, me perdoa. Vamos ver como é que a gente pode fazer aqui? Porque eu que te levei para isso. Porque muita gente, Israel, que levou pessoas para isso, estão dando um jeito de pagar. Você sabia disso? Do próprio bolso? Sim, tem gente aí que está vendendo o almoço para pagar a janta, para pagar as pessoas. Que, não, e falam para mim: pô, Jefferson, enquanto eu não pagar esse pessoal, eu não vou dormir. E tem pessoas que estão pagando há 3 anos, 4 anos. E tem gente que tentou pagar e depois não conseguiu mais. Então, assim, olha só o comportamento das pessoas, Israel. Aí tu pega um cara milionário ou bilionário, que a gente não sabe, e o cara fala que o assunto está morto para ele. Não está morto, porque você, Israel, o Jefferson, o Marra, eles vão estar sempre aqui. Se está morto para ele, a gente revive a pessoa. Entende? Não está morto não. Volta aqui para a vida. A gente vai continuar botando essa lenhazinha no fogo. Porque não pode, porque as pessoas estão lesadas. Por que esse pastor, ou pelo menos que se diz pastor, que para mim não é, para mim é um mega empresário que explora a fé. O Felipe Valadão, para mim, na minha opinião, constitucionalmente protegida, é o mega, vou repetir, é o mega empresário que explora a fé das pessoas. Nada mais do que isso. Tem um bom vocabulário e só. Mais nada. Entende? E como o povo brasileiro, né, não querendo generalizar, é idólatra, né, escolhe alguns bezerrinhos de ouro para seguir. E hoje os bezerros de ouro são esses pastores brancos, famosos
e ricos. Esses são os bezerros de ouro hoje. Entende? É só você ver. Não sou eu que estou dizendo. É só você olhar em volta. Quem são os pastores idolatrados hoje? Esses caras, na minha visão, estão orando. Tá? Isso eu escutei de um pastor amigo meu chamado Luciano Armstrong. Ele não falou desses pastores, eu que estou falando, que eles estão orando, não é mais para expulsar o demônio do corpo das pessoas, não. É para expulsar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo atrapalha o negócio. O Espírito Santo atrapalha a arrecadação de dinheiro. Então vamos orar para que saia o Espírito Santo das pessoas, para que eu possa fazer a obra que é o quê? Que esses pastores tomar dinheiro das pessoas, aí comprar fazendas, né? Não está rolando aí nos sites aí, uma coisa de fazendas novos começos, né? Que foi comprada com dinheiro de quem? Quem usa? Será que se eu for um membro da hoje Novos Começos, que era Lagoinha, eu posso ir lá fazer o aniversário do meu filho na fazenda Novos Começos, que pertence aos membros? Será que eu consigo? Porque tem pessoas que falam assim, já fez uma festa para os voluntários, que hoje ninguém mais é servo, né? Hoje trocou o nome, agora todo mundo é voluntário, para não ter relação de emprego, né? Só quem tem emprego são eles que ganham dinheiro, mas ninguém pode, né? Isso é complicado. Então, Israel, assim, eu de vez em quando eu fujo, tá? Você tem que me puxar. Vamos voltar para o Francis. Como é que o Francis ele consegue se aproximar desses pastores, dessas lideranças? Qual a isca que ele usa? Eu preciso perguntar. Tá bom. Não são os belos olhos dele, né? A isca é grana. Qual é a isca que você pega esses grandes pastores, Israel? Dinheiro. Por isso que tem áreas VIPs e igreja. Hoje, são eles que estão jogando a isca, né? Que aí pega os milionários. Área VIP, buffet, estacionamento. Porque gente rica, Israel, eles gostam dessas coisas. Exclusividade. Né? Existe um trabalho de pós-doutorado, eu esqueci o nome da pessoa, que é a camarotização do Brasil, né? Das pessoas que gostam. Festa tem que ir para o camarote, tudo tem que ser camarote, não tem essa briga, fila por camarote, gente famosa. É do exclusivo. Exclusividade. Eu tenho que olhar e ver que os outros são inferiores a mim. Camarotização. As igrejas estão simplesmente refletindo a sociedade. Você não está tirando a pessoa do mundo para colocar no reino de Deus. Não. Você está tirando a pessoa do mundo para colocar no outro mundo. Porque o que acontece no mundo é classes sociais, é benefício para os ricos em detrimento dos pobres, é o que a igreja está copiando hoje. E copiando assim, nota 10 na cópia. Está ficando até melhor que no mundo. Tá? A diferença de classes, tá? Nas igrejas neopentecostais, eu acho que é mais visível do que no mundo. Então, as igrejas estão melhorando isso, né? Entre aspas. Né? Estão fazendo melhor. Calma aí. O pobre aqui é diferenciado de uma forma, né? Aquela forma meio... Sério, aquela forma meio... né? Ninguém está vendo muito. Aqui na igreja, não. Quero deixar isso bem claro. Né? Se você é rico, famoso, é jogador de futebol, né? É influencer de não sei quantos milhões, o seu lugar é aqui, na área VIP. Estaciona ali no lugarzinho, né? Só seu, vai ter uma dobrista, vai ter um buffet maravilhoso. Isso tudo, quem está pagando? Os dizimistas, né? Você senta, porque os dizimistas não podem entrar, tá? Só para deixar bem claro, não pode entrar, tá? Os dizimistas sustentam, que é o quê? A classe trabalhadora sustentando, né? Olha só como é que estão copiando. Os dizimistas sustentam o buffet, sustentam o estacionamento privado, sustentam ali a área VIP, porque as cadeiras são melhores, está tudo melhor, e ali na frente. E o dizimista senta lá atrás, perto do banheiro. E se quiser, entende? Então, é isso aí que está acontecendo. E nessa que vem o Francis da Silva, com muita grana, né?
Até tem um vídeo que ainda é público na internet, que o Felipe Valadão fala assim, sei se você tem aí, né? Ele fala assim, ô Sasha Meneghel, que aí eu vou entrar no caso da Sasha Meneghel. Ô Sasha, eu sempre assisti a sua mãe, que ele também é um baixinho da Xuxa igual eu era, e você também. Entendeu? Nós éramos baixinhos, bem que eu não sei que você deve ser um pouco mais novo, né? A gente era baixinho da Xuxa, né? Eu e Felipe Valadão. Que ele falou, né? Eu assistia, gostava de meninos contra meninas, aquela coisa, né? Aí se as meninas ganhassem, a gente ficava chateado, aquela coisa, né? Então o Felipe Valadão falou para Sasha, Sasha, eu via muito a sua mãe, né? Isso até me deixou tocado, que eu também via, né? Tá aí meu amigo Francis, do seu lado. Opa, Francis da Silva. Tá aí ele de novo, ali colado no Felipe. Tá aí seu marido João. Ó, João, você tem que me mostrar. Na frente, na fileira da frente. Né? Pô, Israel, você tem poderes mediúnicos, que legal. Pô, pelo amor de Deus. Então, tá ali o Francis, tá ali a Sasha, tá ali o João. Tá? Aí aparece uma ação da Sasha contra o Francis da Silva e contra quem? O Zocal. Não sei nem qual foi o resultado, mas tá lá. A ação tá lá. Cível e criminal. Foi uma crime, ao contrário do Felipe, tá? Tem outras ações criminais aqui no Ministério Público contra o Felipe, outros casos, tá? Mas nesse caso em específico, o Zocal, lembra do Zocal que eu falei, né? Som do Reino, Brunão Morada, né? Que ele produzia, André Aquino, que ele produzia, Alexandre Vilas Boas, que ele produzia, tá? Ok. A maioria aí vítima, tá? Então o Zocal que apareceu no vídeo, lembra? Felipe Valadão, Zocal no final. O Zocal estava sentado na sala do Francis da Silva, tá? Francis da Silva. Então entrou o Zocal sentado, entrou a pessoa que estava filmando, entrou o Felipe Valadão na sala do Francis da Silva, tal qual fala assim, é a sala do chefe, tá? Então o chefe do Zocal, chefe de quem tá falando, chefe do Valadão, que o Valadão estava lá, né? A não ser que o Valadão tenha uma prova divergente. Ok, são fatos, tá filmado, tá? Ah, mas não me filmou entrando. Tá bom, o Felipe Valadão ficou sentado lá na recepção, de braço cruzado. Até parece, né? Do jeito que esses caras são humildes, vamos colocar assim, tá? Então, tá lá Sasha, João, Francis e Felipe Valadão no púlpito, né? Sempre de preto, tá? Ele gosta de preto, eu também gosto, porque eu fico mais magro, né? É por isso que eu gosto de usar preto, talvez seja meio um fato que ele. Aí vem um processo da Sasha contra o Zocal e contra o Francis. Quem que apresentou a Sasha para o Francis? Estava lá no mesmo ponto. O Zocal produtor. O Zocal puxa a Sasha para fazer o contrato com ele. E ela fez de 1.200.000, pelo que estava no processo público, que virou privado, que a Rede Globo anunciou. Né? Eu até faço uma aspa nessa reportagem, né? Que ela foi lesada mesmo, o João, que é o marido dela, foi lesado também, tá? E o Zocal jamais um personagem do mundo gospel com um famoso milionário envolvido com o Francis, com o Felipe Valadão, que Sasha, ele falando da Xuxa, tá? E o Francis ali do lado deles. Então, olha assim como é que o novelo vai se desenrolando. Vai se desenrolando. Entende? Então, nessa complexa união entre golpes de pirâmide financeira, golpes de crime contra o sistema financeiro nacional e essas igrejas neopentecostais. Mas, Jefferson, ele gostava também, o Francis, de dar grandes quantias em dinheiro para a igreja, né? Como ofertas. Por exemplo, ele chegou a dar uma quantia muito significativa para o Juliano Som, do Livres para Adorar. Também teria oferecido um carro de luxo, né, para um certo pregador. Houve uma oferta, essa até eu achei que foi bênção, né? Mas eu sou meio contra eu pegar o dinheiro do Israel para eu dar oferta para o João, né?
O Ashman tem que dar o meu dinheiro. Ah, mas o dinheiro era do Francis. Ué, então por que ele está devendo 1 bilhão e 400 aí para as vítimas? Então o dinheiro não era dele. Então houve uma oferta de 300 mil reais, né, para o Juliano Song, mas ele usou lá, não sei que ele tem um serviço muito interessante, uma missão lá no sertão de abrir poços. Pô, assim, pelo menos foi um dinheiro bem usado, né? Também tenho aqui, né, print de um Porsche que foi dado para o David Leonardo. Tá? Aí a gente precisa trabalhar melhor isso. Ah, ele vai chegar e vai falar, não deu. Tá bom, vamos botar isso em processo e vamos desenrolar. Vamos desenrolar esse novelo, porque o carro não vai entrar num foguete e ser mandado para a Lua. O carro está por aí. Então vamos ver, a gente acha. Né? Num processo, numa investigação, a gente acha esse carro. Aí vai achar foto de gente pilotando, vai achar foto entende? Então, vai achar foto de gente passando o ano novo na casa do Francis. Então, começa a aparecer as coisas. Entende? Eu vou jogar algumas coisas aqui e vamos ver se a coisa vai vir. Né? No silêncio, a concordância. Ah, vamos ver, porque todo mundo assiste seu canal, Israel. Todo mundo assiste, né? Então, vou aqui. Estou falando do Porsche para o David Leonardo. O David Leonardo, que não é mais pastor, né? Parece que agora é coach, né? Porque as coisas vão evoluindo, parece que uma coisa dá mais dinheiro que a outra, né? Deve ser isso, né? Porque de repente é pastor. Pastor é ministério, pastor é vocação, é propósito. De repente não é mais. Né? Assim, de repente Deus fala com a pessoa assim, não, tá? Eu errei, eu mudei de ideia, né? Você não tinha que ser pastor, agora você vai ser coach de emagrecimento. E viu Deus que não era bom, aí muda de opinião. Parece que Deus se enganou, não sei, aí que é o Luciano Subirá, vira coach de emagrecimento, falei, pô, mas o cara era gordinho até ontem, de repente agora vai ensinar as pessoas a emagrecer, eu vou até comprar o curso dele, que eu estou precisando, entendeu? Então assim, parece uma coisa dar mais dinheiro que a outra, não sei. Às vezes eu que estou falando besteira, pode ser. Então, o próprio David Leonardo, num vídeo que está disponível na internet, ele fala assim, eu tinha um amigo que me ofereceu uma mansão para eu fazer não sei o quê, entendeu? Tal, mas assim, eu pensei, aí Deus falou comigo, entendeu? Pior que assim... esse rádio Nextel, bem que isso é coisa antiga, esse WhatsApp que algumas pessoas têm com Deus, assim, para mim é impressionante, né? Eu, quando quero falar com Deus, né, nas minhas orações, eu abro, tá? Mas tem uma galera aí que tem antena parabólica, né? Deve ser isso. Então ele virou e fala nesse treinamento coach que ele dá, que ele tinha esse amigo que ofereceu para ele uma casa milionária, que era lá em Vespasiano, no Sul. Essa casa vale 65 milhões de reais. Né, está bloqueada na falência. Mas Oi? É do Francis? Sim. Aí Deus falou com ele que não era para aceitar, não aceitou, aí uma semana depois esse cara foi preso. Francis, mas faltam algumas informações nessa palestra que ele dá. Vamos ver se ele vai dar depois quando esse vídeo aí for para a rede social. Aí eu entro no André Valadão. Esse nome vai... Mas e o carro? Aí ele deu um carro a ele, deu uma Porsche. Deu Porsche. Oferta. Né? Deus deve ter falado com o Francis para dar uma oferta com Porsche. Eu não sei que oferta louca é essa. Entendeu? Não sei o que o reino de Deus vai fazer com o Porsche. Mas o quê? Posso prosseguir? Vamos lá. Aí vem o caso do André Valadão. Eu andei falando, né, nos meus vídeos antigos, sobre essa questão da ligação da igreja com o Francis, né? Várias pessoas nos Estados Unidos me mandaram depoimentos, eu tenho tudo guardado, tá? Até para casos que me processem, a gente coloca tudo, chama todo mundo testemunha e vamos embora, numa longa ação de 5, 6 anos, vamos lá, vamos caminhar. E é bom que vai ter bastante conteúdo aí para você, né, numa ação como essa. Então você pega vários depoimentos. Olha, as reuniões eram em Orlando, na casa do André Valadão, que eram as reuniões do quê? Com o Marcelo Zamperini, que era o operador do Francis nos Estados Unidos, numa empresa que não tem CNPJ e não tem inscrição oficial, chamado OutSave.
Tá? Essa empresa era o braço americano, tá, do Francis da Silva. Então, vários pastores da Lagoinha, né, um pastor chamado Samuel, Samuel, e depois tem o nome, parece que judeu, Misa não sei o quê. Não é Israel, não. Samuel, Israel, não. É Samuel, eu esqueci de anotar, mas depois eu vou mandar para você. Também totalmente ligado. E várias pessoas, eu tenho fontes de várias pessoas diferentes, inclusive pessoas latino-americanos, sem ser brasileiros. Eu esqueci o país deles, né? Não sei se era El Salvador, ou da Nicarágua, ou da Colômbia, não lembro. Pessoas também, eu tenho até um grupo com eles, né? Que são uns 4, 5, não. A reunião era na casa do André Valadão. Ali nós fomos apresentados a AltSave, que é a Rental Point. Por exemplo, essa AltSave, ela é tão danosa que ela não tem personalidade jurídica. Então, quem foi da AltSave não consegue entrar na lista de credores da falência. Eles foram lesados 2 vezes, porque eles não têm chance de receber nada. A AltSave, as reuniões eram onde? Conforme depoimentos, casa do André Valadão em Orlando. E essas pessoas investiram muito nessa empresa? Cara, valores variados, né? Por exemplo, volto aqui para o Brasil. Quando eu fui falar com o Francis, quando eu soube do caso, eu comecei a falar, eles me processaram. O Francis me processou na Justiça de São Paulo. O juiz de cara negou o processo. Por quê? Falando, não, o advogado está falando coisas totalmente com sentido. Né? Totalmente com sentido aqui, não, e extinguiu. Aí eles me chamaram para conversar. Eu fui lá no sul, me ofereceram passagem, falei, não precisa, pode deixar que eu pago, vou aí. Eu adoro andar de avião. Falei, vou aí. Fui lá. Quando eu anunciei na internet que eu ia, né, uma pessoa me fez contato, era da Lagoinha da Barra. Tá? Aí eu falei, cara, vou te atender por vídeo, né? Quero escutar seu depoimento. Quando abriu a tela, né, tinha lá um rapaz jovem, uma parede amarela desbotada e um ventilador do lado dele. Aquilo me chamou a atenção. Né? Eu falei assim, cara, é uma pessoa simples. Primeiro, o que ele está fazendo na Lagoinha, né? Mas uma pessoa simples, tá? Aí ele falou assim, doutor, os pastores falavam na igreja, eu acho que era o Renan Belas nessa época, eu não lembro. Pô, peço perdão ao Renan se eu estiver falando besteira dele, tá? Mas é esse nome que me vem na cabeça quando eu falo desse rapaz, né? Então, falaram da Rental Point, tal, eu investi R$2.000. Falei assim, cara, R$2.000, a parede amarela desbotada e o ventilador. Esse cara é um cara humilde, é um cara pobre. Né? Ele falou, doutor, esse dinheiro está me fazendo falta, estou sem pagar minha conta de luz. No dia seguinte eu ia falar com o Francis, fui. Falando com o Francis com aquele jeito, né? Jeito de estelionatário 171, pilantra, piramideiro, eles todos têm o mesmo jeito. Falar, né? Esses braços, né? O Felipe Valadão me lembra muito com esses braços dele, ele falando grandão, né? Não estou falando que ele é isso, não. Só estou falando que me lembra. Parece que não gosta do Felipe. Eu acho que na infância vocês tiveram alguma coisa lá. Lá em São Gonçalo, sei lá. É porque eu acho que eu tenho carinho nele porque a gente é de São Gonçalo, né? Aí, beleza. Mas me lembra, né? Esses braços, aquela coisa, né? Coach, né? Me lembra muito ele. Aí, eu cheguei lá e falei assim, cara, eu queria fazer um teste com o França. Eu falei assim, cara, aí eu contei a história desse menino. Pô, o cara tá devendo R$2.000. Você não tem R$2.000 aí para pagar ele? Tem não. Aí, não tem. Não, porque a gente vai ver, nós estamos trabalhando e tal, que o backup, back office, os caras adoram falar inglês. Não sabem nem falar português direito, mas eles adoram falar inglês. Não, porque estamos no mindset, tal. Falei, rapaz, faz o seguinte, eu vim com a roupa do corpo. Eu tô vendo esse seu tênis aí. Tá? Eu acho que ele deve valer uns 2, 3, 4 mil reais. Eu não sei, porque os meus tênis custam 100, 200 reais, eu não sei quanto que custa, mas deve valer isso. Pô, me arruma um saquinho de supermercado aí, me dá esse tênis, que eu deixo lá no meu escritório de Niterói, e o rapaz passa lá e pega e tenta vender. Tem como fazer isso? Eu pedi isso, cara. Cara, eu falei, eu tenho que fazer um teste com esse cara. E eu ia fazer isso mesmo. Eu ia pegar na bolsinha, eu com a roupa do corpo, ia voltar no voo do dia seguinte, eu ia sair com a bolsinha com o tênis, lá pegando voo, tranquilamente. Eu não tenho problema com isso, eu sou de São Gonçalo. Testou a boa vontade dele, né?
Não, sim, eu queria ver. Eu sou um cara simples. Sou de São Gonçalo, né? O Felipe Valadão também deve ser simples, né? Então, assim, a gente é de São Gonçalo juntos, bairros próximos. Então, assim, eu ia com um sapato. E depois eu até falei isso com o menino. Cara, eu ia trazer o sapato dele. Entendeu? Às vezes poderia ser com você, senão você tentava vender, pelo menos recuperar. O cara não quis fazer, porque é pilantra. É estelionatário. Depois eu fui pesquisar, esse tênis custava R$ 6.000. Quer dizer, o garoto conseguiria os 2.000. Aí eu volto de novo para os Estados Unidos, né? Que a gente está falando da Lagoinha. Aí essas pessoas começam, não, porque era lá na casa do André Valadão, mesmo que não fosse. Era o André Valadão que estava no negócio. André Valadão, André Valadão, André Valadão. Uma pessoa chegou a escrever para mim que ela, né, que é uma mulher, foi no FBI e denunciou o André Valadão. Caramba. No FBI. Essa mulher, que era cliente da AutoSave, denunciou, assim ela declara, o André Valadão no FBI. E eu falei isso na internet. Ok. Teve um evento na Barra que o André Fernandes, né? O André Fernandes é daqui da minha cidade, Cabo Frio, né? E eu, poxa, que legal, você tá vindo aí, eu vou aí. Pô, vou aí, posso levar o pastor Rafael? Pode, vamos lá. Aí a gente estava lá no corredor, perto do André Fernandes, foi até o evento dos... Como é que era o nome? Ele tem lá um grupo, Exploda. Agora tem Legendários, mas não é isso não. Né? Tinha lá um grupo lá, tinha um nome. Né? Esse Legendários também é muito engraçado. Né? Isso aí vale até um programa aí para você fazer. Vale, com certeza. Então, Incendiários, do André Fernandes, Incendiários. Aí, pô, evento muito legal, cheio, né? Aquela coisa muito maneira. Aí eu tô andando no corredor até com esse pastor Rafael, tá vindo um senhor careca, que nem eu, né? Branco, careca, um pouco mais velho que eu. Vem, eu não conheço, né? Eu ia virar assim para passar ele. Tudo bem, doutor Jefferson? Eu falei, tudo bem. Ah, eu sou fulano, eu sou conselheiro do André Valadão. Eu falei, não sabia que esses caras precisavam de conselheiro, não. É a monarquia mesmo. Até o pastor Rafael, que estava do lado comigo, depois falou assim, pô, que legal, conselheiro. Eu não tenho conselheiro, né? Aí, beleza. Aí ele falou assim, não, eu vi seu vídeo. Ele não está ouvindo o conselho do pessoal, porque tem feito aí ele falou assim, não, eu vi o seu vídeo falando do FBI, mas assim, não é bem assim. Quer dizer, não é bem assim, porque talvez seja bem assado, né? Então a gente não sabe. Mas é fato. Aconteceu. A pessoa não vai chegar para mim e falar assim, eu fui no FBI denunciar, tal qual eu fui e denunciei a Meirelles. Entendeu? Fui no FBI nos Estados Unidos e denunciei a Meirelles. Isso aí depois os advogados dela, né? Todo mundo veio igual um satanás em cima de mim, mas me processaram, perderam, entendeu? Então, assim, para mim tá tudo bem. Eu faço minha parte. Ela fez a parte dela, denunciou. E ele quis o quê? Esse conselheiro quis. O André Fernandes tem nada a ver com isso, não investe nada com isso, entendeu? Tem nada a ver com isso, até para deixar claro, né? Então, o André Valadão sim, e o Felipe Valadão também, né? Os Valadão. Talvez se fosse André Fernandes Valadão, ele estaria envolvido, né? Mas é só André Fernandes, tá? Então, essa denúncia no FBI, né, gerou esse comentário desse conselheiro. Eu falei, olha, eu recebo essas informações, e elas são fidedignas, tal qual você não está negando. Você está dizendo que não é bem assim. Tal qual o Francis deu uma oferta de $1 milhão para um evento da Lagoinha lá. Confere. Aí ele ficou assim, não, é porque assim, esses eventos... Oi? É oficial essa oferta? Foi mesmo? Deixa eles negarem. É muito simples, é só negar. $1 milhão é fácil de você rastrear. Então, isso pode ser gerado um processo e vamos lá. Aí vamos para o trabalho. Vamos lá. Aí fica fácil. Você faz uma acusação e aí o cara que tem que provar que não recebeu? É só ele provar. Entende? Ele sabe o que aconteceu. Entende? Isso não é uma acusação. Aqui, Israel, não se está falando de acusações. Está falando de fatos. Ou, vamos de novo. Vamos lá. Vamos considerar que ninguém é idiota. Né?
Vamos considerar essa hipótese, que eu e você não somos idiotas. Somos até chamados por muita gente, né? Mas vamos considerar que a gente não é idiota, né? Por exemplo, digamos que um camarada qualquer quer entrar na Lagoinha para oferecer um negócio. Camarada qualquer, vende sapato, ele vai conseguir? Certamente não. Tá? Então, por que o Francis conseguiu? É bonito? Tá entendendo? É isso que eu tô falando. Então, assim, é só o cara afirmar que não, que é mentira. Eu vou processar esse advogado que é um careca. Tá entendendo? É só fazer isso. Por isso que eu tô dizendo, existem coisas que são fatos e outros que são acusações. Aqui a gente não tá acusando ninguém de nada. Aconteceu. Ah, mas foi uma oferta. Tá. Então foi uma oferta. Entende? Só que aí, o que seria moral fazer? Pega-se $1 milhão, todo mundo está ciente do problema que aconteceu, as pessoas envolvidas sabem que estão envolvidas, pega-se $1 milhão, olha só, pessoal, isso aqui foi usado no evento, mas aqui, moralmente falando, já que eu sou milionário ou bilionário, toma o Porsche. Tá entendendo? É isso que a gente está tratando aqui. A gente está tratando disso. Milhares de pessoas lesadas. Pessoas que estavam envolvidas, diretas ou indiretamente, que receberam ofertas vultuosas ou comissões, né? Ou a gente, vamos voltar para o princípio que ninguém é aquele idiota. Né? Ou a gente acredita que alguém levou um cara para fazer um negócio de 30 milhões e não recebeu nada. Então, tá tudo bem, não recebi nada. Eu posso chegar, o Israel tem uma loja que vende água sanitária. Falar pro cara, compra na loja do Israel. Lá o cara trabalha água sanitária direitinho, não estraga a roupa. Custa R$10. Será que eu vou chegar para Israel e falar assim, Israel, eu quero R$1 por garrafa vendida que eu te indicar? Não, vou falar, cara, vai lá, o Israel vende direitinho, trabalha direitinho. Beleza, isso é uma coisa. Agora, vou levar o cara para comprar 30 milhões de litros de água sanitária com o Israel. Aí a gente não está falando do Israel com uma lojinha, com uma cadeirinha, o Israel com a canetinha aqui para anotar os pedidos, né? Não estamos falando disso, a gente está falando de um mega empresário, né, de água sanitária. Aí eu vou chegar para o Israel, estou com um cliente aqui que vai comprar 30 milhões de litros com você, tá? Poxa, como é que você trabalha? Não, eu trabalho assim, dou 2, 3% pela indicação. Isso é normal. Amém. Pagou imposto, tá tudo certo? Beleza. Agora, ou a gente acredita no conto da carochinha, principalmente vindo de mega empresários da fé. Ô Jefferson, você sabe, a gente tá falando de André e de Felipe, André e Felipe Valadão. Você sabe se essas duas figuras investiram efetivamente na empresa ou só atuaram como atravessadores aí? Cara, olha, eles não estão na lista de credores da falência. Então vamos por fatos jurídicos. Se não estão na lista, das duas, uma. Ou não querem colocar, né? Ou eles não investiram. Não, mas agora, se o Felipe ou o André investissem, eles iriam investir muito dinheiro, porque eles têm muita grana. E se eles investissem muita grana, não iriam atrás? Como é que não vai atrás? Israel, olha só. Se eu levo um cara de 30 milhões, eu tô levando, eu não tô gastando um centavo. Aparentemente foi tudo por mensagem. Se o Josilei chamou o cara, vamos tomar um café? Provavelmente o Josilei pagou o café. Entende? É verdade. Entendeu? O que esse cara tá gastando com isso? Para que ele vai pegar o dinheiro dele e botar na empresa? Tá entendendo? Caramba, eu estou falando de e do João e da Sasha, e de A, e de B, e de gente que não quer aparecer, e de pessoas que estão com vergonha, e gente que estão aprisionados nos abusos religiosos e que não querem ser chamados de rebeldes. Entende?
Para que os caras vão colocar? Essa é a pergunta. Então, se eu for, né, eu não aposto, a gente é cristão, a gente não aposta, mas se a gente fosse apostar, eu fosse apostar com você aqui, uma Coca-Cola, tá? Eu apostaria que eles não colocaram dinheiro. Para que eu vou colocar se eu receber uma oferta de 1 milhão? Para que eu vou colocar se os caras estão fazendo reunião na minha casa, ou na casa do meu vizinho, ou, sei lá, na casa de alguém, mas a meu mando? Para que eu vou colocar se eu posso ganhar um dinheiro que eu não estou gastando nada? Verdade. Eu vou receber esse dinheiro, entende? Então, é disso que a gente está falando. A gente está falando de envolvimento. Ah, mas eu não sabia que era golpe. Tá bom, quem investiu também não. Então, por que só quem investiu tem que pagar o pato? A questão vai para a questão moral, vai para a questão espiritual. Será que esses caras dormem direito? Ah, bom, eu acho que dormem. Né? Você é capaz, fora o Silas Malafaia, que a gente fala já sobre ele, você é capaz de trazer aqui, por exemplo, outros nomes de grandes lideranças que também se envolveram a ponto de trazer seus membros para isso? Porque, claro, Gerson, a gente tem uns valadão, tem as lagoinhas da vida, mas também a gente tem a Assembleia da Esquina, tem a Batista que está começando agora, tem um monte de igrejinha pequena que esses pastores ou líderes de célula também se envolveram e também trouxeram um monte de gente, né? A lista de credores, ela é reveladora. Tá? A lista de credores não mente. Por exemplo, eu nunca procurei na lista de credores da Rental Coins nomes de igrejas, mas com certeza está lá. Nomes de pastores, com certeza está lá. Por exemplo, eu já vi na lista de credores da GAS inúmeras igrejas. Inúmeras igrejas. A própria igreja investindo. Não é nem o pastor. Claro que tem inúmeros pastores que investem. Isso é problema? Não. São vítimas também. O que a gente está falando aqui é a pessoa levar outras pessoas e não assumir a responsabilidade. E dizer que não. E aí, quando você coloca isso em termos de pastores, para mim a coisa piora. Entende? Para mim a coisa piora. Uma coisa é tu pegar o cara que é um negociante, um treteiro, ou aqui em Cabo Frio, um roleiro, né? Que as pessoas ficam fazendo rolo. Pô, o cara, tem um negocinho bom aqui pra gente. Pô, eu tô botando um dinheiro aqui, bota também. Uma coisa é isso. Outra coisa é um pastor. Tô aqui com meu amigo. Cara, existem coisas que são veladas. Estou aqui com meu amigo Francis. Cara, microfone é um poder. Aí as pessoas olham e falam assim, cara, esse cara é amigo do pastor, eu confio a minha vida espiritual ao pastor. Cara, ele é amigo, ele tá com um negócio, cara, então é de Deus. É, verdade. É confirmação. A gente tem que raciocinar de uma forma ampla. Tem coisa... pessoal, investe com o Francis. Cara, não precisa. Você não precisa. Até para depois você... Não, eu não mandei ninguém, entendeu? Mas é velado. Para que você vai falar? Estou aqui com meu amigo Francis. E o dizimista A? E o dizimista B lá? E o Manuelzinho que está lá lavando o banheiro da igreja? Por que ele não fala isso? Ô Manuelzinho, tu aí que fica no estacionamento, vigiando o carro, na chuva e no sol, não escuta a palavra, dá dízimo, não ganha nada. Pô, tô contigo. Não fala. Mas o meu amigo Francis... Cara, isso é o quê? Na minha concepção, isso é você induzir as pessoas a investir com aquele cara. Porque ele não é amigo do Francis. Pô, eu conheci o Francis ontem. O Francis é mais um milionário que chegou na igreja de pessoas que só valorizam os ricos. Sim. Foi esse era o Francis ali. Meu amigo Francis, é amigo do pastor. Cara, é amigo do pastor. O cara é amigo do pastor. Aí deve ficar aqueles burburinhos. Não, cara, é garantido, é amigo do pastor. Aí começa. Aí as pessoas entram pelo cano. As denúncias, Israel, são subnotificadas. Por que são subnotificadas? Porque as pessoas têm medo. As pessoas têm medo. Entendeu? O bojo da igreja investe, mas muitos poucos estão tão assim angustiados que querem desabafar. O meu perfil, a minha internet, cara, se você fizer isso aqui,
sangue vai correr de tanta gente ferida e machucada com esses golpes que aconteceram por indicação das suas lideranças. Verdade. Eu achei um print aqui que mostra isso aqui, ó. Olha lá, Felipe e o Francis. Essa é a conversa dele com o Jusilei. Eu vou fazer um vídeo depois só lendo os prints. Tem um dos prints, Jefferson, que o cara fala que tá pensando em tirar a própria vida, irmão. Isso aí é ele. Porque ele é jogador, ele tem grana. Só que isso gera dor na pessoa. Imagina o menino de R$2.000 que está sem dinheiro de pagar a conta de luz, que era da Lagoinha. Por que a Lagoinha não ajudou ele a pagar a conta de luz, pelo menos? Se faz a área VIP para gente rica. É isso, Israel, que a gente precisa debater. Entende? Por quê? Isso são perguntas e só um debate na membresia vai conseguir responder. Eu e você não vamos conseguir responder isso. Não vai. Isso Olha lá. precisa de um ângulo. Isso aqui que você está mostrando, o Felipe sentado do lado do Francis, mandando para o jogador de futebol, para dizer aqui, ó, é garantido, ele é meu. Olha, meu amigo. Estou com ele aqui em Angra, desde sábado. Tá aqui os dois. Aí manda. Agora, cadê ele com o irmãozinho da igreja, na favela, na comunidade? Cadê a foto? É isso. E as pessoas ficam dando dinheiro para esses caras. Hoje as igrejas neopentecostais são pirâmides financeiras. Por que pirâmides financeiras? Nada difere uma igreja como essa de uma rental coins. Você entra emocionado, aquelas falas, você abre sua carteira, daqui a pouco você não é nada daquilo, aí já entra outra pessoa e você vai saindo, você sustenta aquela máquina de moer gente e a pessoa vai indo embora, aquele abre a carteira e assim, e a pirâmide financeira ela se constitui. Igrejas neopentecostais são pirâmides financeiras disfarçadas e que não pagam impostos, que é outra discussão que a gente precisa travar. Por quê? Eu sou a favor de imposto? Não. Mas eu estou vendo que está sobrando dinheiro nessas igrejas. Então é necessário, já que elas não investem naquilo que deveriam, porque a imunidade tributária do artigo 150 da Constituição equiparam igrejas a instituições de assistência social. E elas não estão falando, mas a Lagoinha, Novos Começos dá cesta básica. Gente, pelo amor de Deus, cesta básica eu dou também, você, Israel, dá também. Não é isso, e a gente paga imposto. Não é isso. É realmente fazer a assistência social. Porque se os caras estão andando de avião particular, vivem em mansões em Angra, é porque está sobrando dinheiro. É porque esse dinheiro não está indo para assistência social. Esse dinheiro está ficando no bolso deles. Então, que se faça um órgão fiscalizador, se cobre imposto, ou que se obrigue a essa imunidade, que é de 20%, 30%, que se obrigue sob fiscalização governamental, que se, cadê? Onde que vocês estão investindo? Não, eu comprei um avião particular para obra. Pô, cara, avião particular para obra? Então, isso precisa, Israel, ser colocado em debate, em pauta. Existem projetos de lei já tramitando e a gente precisa dar força a esses projetos de lei. E isso é para o benefício das igrejas, é para o benefício do reino, que é a moral, né? A imagem da igreja está arranhada. Se a gente acreditasse que as pessoas se reviravam no túmulo sobre alguns assuntos, Lutero estaria se revirando no túmulo de tudo isso que está acontecendo. Então a gente precisa debater sobre isso. Vamos lá. E como é que o Francis Lay consegue chegar no topo da pirâmide do gospel, que é o pastor Silas Malafaia? Isso até precisaria de um programa sozinho, mas vamos lá. Silas Malafaia, isso já foi debatido, ele já respondeu no jornal Globo, né? Assim, ok, respondeu, mas vamos, minha opinião. Primeiro, existia a editora, né? Central Gospel, que é de propriedade do Silas Malafaia, ou era.
né, estava em recuperação judicial. Veio Francis da Silva, né, com seus tentáculos, querendo comprar seu passe VIP para as grandes lideranças evangélicas, aonde ele investiu para cooptar pessoas, vem e compra a participação, né? Valor 34 milhões de reais, aparentemente. Ok? Beleza. O jornal O Globo denuncia. Porque, calma aí, virou sócio do pastor Malafaia, um cara criminoso. O próprio pastor Silas vem num vídeo e diz: eu nunca me envolvi com questão de criptomoeda. Bom, a reportagem não falou sobre isso. A reportagem está falando sobre a sociedade em relação à Central Gospel. O Silas Malafaia coloca um print dizendo assim: quando eu soube que o Francis da Silva deu golpe, eu tirei ele, ou saiu, não me lembro bem, da sociedade. Ok, tá? Formalmente falando, tá tudo ok. Ok, mas e o dinheiro que foi investido? Cadê? Porque aí volta a questão da oferta, tá? Eu não posso pegar o dinheiro do Israel para ofertar. Eu pego o meu dinheiro, tá? Aparentemente, no começo, o dinheiro era do Francis? Poderia ser. Tá? Só que foi se comprovado que o dinheiro não era do Francis. Então, volta para a questão do $1 milhão. Voltamos para a questão do Porsche. Qual era o moral a se fazer? Baseado que são pessoas que têm muito dinheiro. Pega o 34 milhões, 10 milhões, 50 milhões, quanto foi, vai lá na falência e entrega. Para que os lesados, que só um lado é lesado. Parece que tem um lado de quem se beneficia, um lado de quem foi preso e o lado de quem se prejudicou. Beneficia, preso, prejudicou. Então, o que deveria ser feito? Esse aqui continua preso, já está pagando, né? Nada pior do que a perda da liberdade, né? Esse pessoal que se beneficiou pega o benefício e joga para cá, para quem está lesado. Para mim, essa seria a angulação perfeita. Entende? Então, por que um prejudicado, um preso, e os beneficiados continuam beneficiados? Essa matemática não está fechando. Essa matemática não está batendo. Então, precisamos equilibrar essa relação. E você vai equilibrar essa relação pegando os que se beneficiaram e devolvendo aqui na falência. Os que se beneficiaram vão ficar pobres? Não, não vão. Quem se prejudicou vai recuperar uma parte? Sim. Quem está preso continua preso? Continua. Olha como é que a relação se equilibra. Porque não tem uma balança desequilibrada aí? Então não é justiça. E se Deus é a própria justiça, se essas pessoas beneficiárias são pessoas de Deus, e Deus é a própria justiça, eles precisam colaborar para que a balança da justiça se equilibre. É disso que a gente está falando. Através dessa relação do Malafaia com o Francis, embora não tenha sido efetivamente ligada à criptomoeda, mas você falou, é uma sociedade envolvendo a editora. Através dessa relação, o Francis conseguiu expandir os seus negócios? Ele teve benefícios com isso? Você ter sociedade com o pastor Silas Malafaia parece que é ipsis literis, né? Não precisa de comprovação que há um benefício. Entende? Há um benefício. Tá? Será que o Silas Malafaia escondeu isso? Porque até então o cara estava pagando. Até então era um negócio da China. Até então era de Deus, como muita gente pode dizer, baseado no princípio da teoria da prosperidade. Né? Será que não houveram reuniões onde alguns pastores, caramba, vamos entrar? Isso aí a gente pode trabalhar melhor até em um outro programa, uma outra entrevista, né? E dissecar isso aí, entende? É importante que se dê ouvido para as outras partes. Por que não o Felipe, o André, o Silas não entra numa live com você? Não vai, né? Então, por quê? Mas, Jefferson, esse assunto é importante a gente frisar também, que é um assunto, digamos, do ponto de vista jurídico, superado. Não é isso? Uma vez que o Francis está preso,
Ou ainda Não, tem coisa... porque ainda existem os lesados. Existem os lesados. Enquanto existe lesado, não está superado. Entende? Então, essa é a questão. Vai estar superado quando a balança equilibrar. Aí é a teoria da justiça. Deus é a própria justiça. Está superado. Por isso que quando Felipe Valadão diz que é um assunto morto, não. Como morto? Se tem pessoas lesadas, não pode estar morto. Por que está morto se a gente está aqui? Por que está morto se ontem teve um outro advogado falando? Não está morto. Qual foi o valor total do prejuízo? Dos clientes da Rental Point, cerca de 1 bilhão e 400 milhões. Majoritariamente, esse prejuízo foi dentro da comunidade evangélica. Majoritariamente, sim. Bate aí, não tem dados assim exatos, mas, cara, eu diria que é em torno de 90% um chute. Que aí depois tu vai lá pros famosos que acabam entrando, né? Mas nem igreja. Eu não sei se o Wesley Safadão é evangélico. É tudo crente, batizado. Então não é 100%. Tiro Lipa. Também. Tá no legendário. Então é 100%. Não, mas ser legendário não quer dizer que é evangélico. Mas essa turma se batiza e continua fazendo tudo. Então tá bom. Tipo assim, venha, é porque aí eu aprendi que venha como estiver, arrependa-se, né? E conserte-se. Hoje parece que o lema tá diferente. Parece que venha como estiver, fique como quiser. Tá bom. Tá mais ou menos por aí, né? Mas então tá legal. Então tá batendo com os legendários. Tá batendo. É de causar estranheza, e aí pra gente concluir, Jefferson, é de causar estranheza que um rombo tão grande como esse, causado na grande maioria das vezes por pastores que foram os líderes que influenciaram as pessoas lesadas a serem lesadas, é impressionante como ninguém fala disso, né, cara? Isso já tem 1 ou 2 anos que já foi preso o cara e tudo mais, e ninguém comenta sobre isso. O povo parece que esquece fácil e vamos pro próximo problema, né? Medo. Abuso religioso. Aí já entra o gênero. Medo. As pessoas têm medo. As pessoas têm medo de confrontar o pastor de coisas triviais, como fazer uma área VIP na igreja onde você contribui e você não pode entrar. Medo. Hoje, as igrejas neopentecostais, uma das coisas que permeia aquele lugar se chama medo. Triste. Não diga isso pro Anderson Silva não, que ele duvida. Ele fala que não existe abuso religioso. Jefferson Brandão... Talvez não para ele, né? Talvez ele seja o abusador, quem sabe, né? Esse Anderson é o barbudinho? Careca, que anda de moto? Que defendeu o Paulo Júnior recentemente. Mas ele anda armado, pô. Ele vai ter medo de quê? Vai ter... Quem tem medo, tem medo dele. Poxa, pelo amor de Deus. Obrigado, Jefferson. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Eu espero Deus abençoe. Espero que esses problemas diminuam para a gente parar de se encontrar aqui, né, cara? Nada é pessoal, é para conserto, para que a gente realmente invista no reino de Deus. Invista no órfão e na viúva, que é a metáfora do necessitado. Né? O necessitado. Só que hoje o necessitado é impedido de entrar nas igrejas. Porque necessitado dá trabalho. Necessitado não dá dinheiro, necessitado tira dinheiro. Então, necessitado não é bem-vindo nessas igrejas ricas. Lamentável, lamentável. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Tá aí embaixo do meu nome, Nós Temos Direito, tá? YouTube, tá? Nós temos direito a um ambiente cristão saudável, saudável para todos, não para o círculo dos pastores, os apaniguados, né? As seclas e por aí vai. Para todos, não para os deslumbrados, porque aquele que é emocionado, a emoção, ela passa, tá? A emoção passa, e quando passa é um grande problema. Aí vai falar com o Jefferson, vai falar com o Isael, vai dizer que sofreu abuso, vai dizer que está em depressão, vai dizer por quê?
que a emoção da fumaça, da luz, do papel picado acabou. Porque isso é só por um momento, né? Depois acabou. Aí é o grande problema. A gente precisa estar aqui, ó, estudar isso aqui. Isso aqui tem que andar com você, meus irmãos, porque aqui que emana a verdade, tá? Não da boca de alguns pastores com microfone, com camisa preta, com bonezinho, entendeu? Ru-ru. Não, é daqui que a verdade vem. Conheça e você não sofrerá abuso, você não será enganado. Um abraço, Jefferson. Abraço, irmão. Tchau, tchau.